Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Made in Manhattan. Made in Manhattan começa mostrando uma mulher chamada Marisa Ventura, que é mãe solteira porque é divorciada do ex-marido. Ela tem um filho chamado TY. Eles parecem estar andando de ônibus para levar seu filho para a escola. Ela sempre parece alegre na frente de TY, apesar de muitos problemas em sua mente. Marisa trabalha como serviço de limpeza em um hotel 5 estrelas em Manhattan, o Beresford Hotel, para atender às suas necessidades. Os hóspedes que ficam lá vêm de pessoas ricas e importantes funcionários do governo. Marisa tem uma personalidade extrovertida e amigável. Muitas pessoas gostam dela. Sua personalidade a torna próxima de seus colegas de trabalho, até mesmo como uma irmã. Seu desempenho, considerado excelente, faz com que seus superiores e convidados sempre elogiem seu atendimento. Sua agenda lotada às vezes faz com que Marisa tenha que levar TY para onde ela trabalha. Ela fez isso para poder monitorar seu filho e trabalhar ao mesmo tempo. Então, pode-se dizer que o hotel é como uma segunda casa para eles. Certa vez, Marisa e Stephanie foram convidadas a limpar um quarto de socialite para uma convidada chamada Caroline. Ela tem muitas roupas de luxo e produtos de marca. Isso fez Stephanie sentir muita curiosidade em tocá-lo. Marisa, que viu a atitude de Stephanie, pediu que ela devolvesse todos os itens para que não se tornassem um problema depois. Mas ela ignorou as palavras de Marisa. Em vez disso, ela tentou usar as roupas do hóspede que custavam $5.000. Ela também forçou Marisa a experimentar as roupas. Na verdade, Marisa não tinha a menor intenção de usar aquele vestido. No entanto, com a persuasão de Stephanie, ela finalmente quis tentar usá-los sem pensar nas consequências. Por outro lado, TY estava entediado de ficar no quarto, então pediu permissão a Marisa para passear pelo hotel. Ele desceu usando o elevador do hotel enquanto usava um fone de ouvido. No elevador do hotel, ele conhece um homem que trabalha no governo chamado Christopher Marsh. TY, que conhecia a figura de Chris da mídia, o convidou para conversar sobre o sistema de governo deles. Chris acha que TY é um garoto inteligente. Eles também têm algo em comum. Ambos idolatram seu presidente, Richard Nesta. Então ele levou TY para passear no parque. Mas antes que Chris permitisse que TY fosse com ele, ele disse a TY para pedir permissão de sua mãe. Depois disso, eles chegaram ao quarto onde Marisa e Stephanie estavam, no quarto de Caroline. Lá, Marisa foi vista usando as roupas de Caroline, que custavam milhares de dólares. Então Chris viu Marisa, que parecia elegante como uma socialite, e ele queria conhecê-la. Ele finalmente levou ela e TY para um passeio no parque. Chegando ao parque, Chris ficou curioso sobre Marisa, que ele conhecia como Caroline. Ele a convidou para se sentar e pediu que ela lhe contasse mais sobre sua personalidade. Ela parecia ter dificuldade em responder quando ele fez algumas perguntas porque ela estava com medo de que seu disfarce fosse exposto. Sem que eles soubessem, um repórter masculino secretamente tirou fotos deles atrás de uma árvore. Aparentemente, Chris imediatamente notou a presença do repórter. Então ele tirou Marisa de lá porque ele estava com preguiça de falar com o repórter. Então ele levou ela e TY para ver os pinguins não muito longe do parque. Quando chegou lá, Chris disse a Marisa que queria levá-la a um restaurante para jantar, mas ela recusou porque não tinha muito tempo. Quando, na verdade, ela simplesmente não quer vê-lo novamente e continua com suas mentiras. Depois que eles se separaram, Marisa voltou ao hotel para devolver as roupas de Caroline e continuar seu trabalho. Ao mesmo tempo, seu chefe pediu que ela fosse encontrá-la na sala do gerente. Naquela época, Marisa estava com medo de que seu chefe a repreendesse porque ela usava roupas de hóspedes. Quando ela entrou no quarto de seu superior, ela estava com medo, mas suas preocupações desapareceram depois que seu chefe lhe disse que ela seria promovida a chefe do serviço de limpeza porque seu desempenho foi considerado muito bom. O chefe dela disse que eles revisariam seu desempenho nos próximos 6 meses antes de ela conseguir essa promoção. Por outro lado, Chris, que se apaixonou por Marisa, pede ao mordomo do hotel, Lionel, que envie uma carta para Caroline. Ele não sabia que Caroline, para quem ele havia enviado uma carta, era diferente da que ele conheceu ontem. Ele mal podia esperar pela resposta dela. Enquanto isso, no quarto de Caroline, a Caroline original ficou chocada quando recebeu uma carta de convite para o almoço de Christopher Marshall. Ele era conhecido por ser um representante bem conhecido do povo. Caroline, que não queria desperdiçar o convite, ficou muito feliz e imediatamente se vestiu para atender ao convite. Marisa, que estava no quarto de Caroline, sabia disso. Ela estava
apavorada se seu disfarce ontem fosse exposto. Além disso, seu chefe pediu que ela fosse a anfitriã do almoço de Chris e Caroline. Ela orou e esperou que o que ela temia não acontecesse. Quando a Caroline real entrou no quarto de Chris, ele parecia confuso porque o rosto dela era muito diferente do que ele viu ontem. Então, ele perguntou ao mordomo se ele havia enviado a carta para a pessoa certa, mas Lionel garante que ele enviou a carta para o quarto certo e a dona do quarto é Caroline. Isso fez com que Chris se sentisse muito confuso. Ele contou a Lionel sobre as características da mulher que conheceu ontem. Ele disse que a mulher que ele conheceu ontem tinha cabelos pretos com um menino de 10 anos chamado TY. Ele tinha certeza de que Caroline em seu quarto não era a pessoa que ele conheceu ontem. Quando ele menciona o nome de TY, Lionel imediatamente sabe que o menino é filho de Marisa. Ele então foi até Marisa para perguntar sobre isso, mas ela não queria falar sobre isso. Marisa sempre parece evitá-lo quando conhece Chris. Lionel finalmente desconfia dela porque percebe seus movimentos. Uma vez, Chris encontrou Marisa acidentalmente na rua. Ele não queria perder o rastro dela, então ele se aproximou dela. Ele convidou ela e TY para ir com ele, mas ela recusou e continuou dizendo a ele que ela estava ocupada no momento, então ela simplesmente o deixou. Alguns dias depois, o assistente de Chris veio até Lionel. Ele trouxe uma carta de Chris para Caroline pedindo que ela fosse a um baile com ele. Ele disse a Lionel para garantir que o destinatário fosse a mulher certa, porque de acordo com Chris, quem o conheceu ontem não era Caroline que ele queria dizer. Lionel lembrou Chris falando sobre a mulher que conheceu ontem com uma criança chamada TY. Então ele pediu a Marisa que admitisse o que realmente aconteceu. Depois disso, ele deu a carta convite para ela. A princípio, Marisa não quis aceitar a oferta de Chris porque eles vêm de origens diferentes. No entanto, porque foi pressionada por seus colegas de trabalho, ela finalmente quis atender ao convite. Com a ajuda de seus colegas de trabalho e de TY, naquela noite, Marisa se vestiu da maneira mais bonita possível antes de conhecer Chris. Os outros colegas de trabalho do hotel lhe deram um empréstimo de joias para ela usar naquela noite. Naquela época, ela parecia muito entusiasmada em conhecer Chris. Além disso, naquela noite, ela queria falar sobre o mal-entendido. Chegando na festa, Marisa foi recebida por Chris, que já estava esperando por ela. Ele ficou muito hipnotizado por seu olhar gracioso. Não muito tempo depois, Chris se levantou e convidou Marisa para dançar. Descobriu-se que a verdadeira Caroline também estava na festa. Ela viu Chris dançando com uma mulher que lhe parecia familiar. Ela tenta se fazer dançar com ele. Quando ele se afastou de Marisa, Caroline aproveitou a oportunidade para dançar com ele. Enquanto isso, Marisa dançou com um amigo de Caroline. Mas antes que Caroline tivesse tempo de dançar com Chris, ele disse a ela que teve que sair porque queria conhecer seu parceiro. Então Marisa voltou dançando com ele. Caroline, familiarizada com o rosto de Marisa, imediatamente se aproximou dela. Mas ela escolheu evitar Caroline. Ela não quer que Caroline pergunte sobre ela e fale sobre isso no meio de uma festa importante. Ela se sentiu constrangida e saiu da festa. Por outro lado, Chris, que viu Marisa sair, aproximou-se dela do lado de fora do prédio. Ele continuou tentando parar seus passos. Naquele momento, ele contou seus sentimentos para Marisa antes que ela pudesse dizer a verdade. Depois que ele contou a ela sobre seus sentimentos, eles passaram uma longa noite juntos em seu quarto. No dia seguinte, quando Caroline estava prestes a voltar para seu quarto, ela acidentalmente viu Marisa, que tinha acabado de sair do quarto de Chris. Marisa é vista usando um suéter masculino e um colar de diamantes. Caroline, que estava com ciúmes dela, foi ao quarto do superior do hotel para contar a ela sobre o diamante usado por Marisa. De acordo com Caroline, um oficial de serviço de limpeza não pode ter um colar de diamante. Ela acredita que Marisa roubou o colar de diamantes do hóspede do hotel. Ela pediu à segurança do hotel para ver imagens de câmeras de segurança dos movimentos de Marisa na semana passada. Não muito tempo depois que o CFTV foi exibido, Caroline viu Marisa vestindo suas roupas caras e andando com TY no corredor de um quarto de hotel. Por causa disso, Marisa foi chamada por seus superiores para explicar o que aconteceu no CFTV. Por fim, foi revelado que Marisa havia enganado Chris usando a identidade de Caroline. Ela também pediu expressamente que o hotel queria demitir Marisa. No final, com o coração pesado, o hotel a demitiu. Logo Chris foi chamado para a sala de CFTV. Lá ele parecia confuso sobre o que estava acontecendo, porque todo esse tempo, ele sabia que Caroline era Marisa. Sentindo-se encurralada, Marisa só podia chorar porque sabia que o que estava fazendo era um grande erro. Marisa finalmente entregou todo o seu equipamento de trabalho para o hotel. Naquele dia, sua carreira acabou, a qual ela estava lutando por muito tempo. Suas esperanças de se tornar a chefe do serviço de limpeza
empresa instantaneamente desapareceram. Ela foi forçada a deixar o emprego que sustentava sua família todo esse tempo. Logo depois que Marisa saiu do hotel, Chris a perseguiu novamente. Ele ainda estava perguntando a ela sobre o que realmente aconteceu, até que ela explicou tudo para ele. Naquela época, Marisa disse que quando compareceu ao convite da festa, queria contar tudo a Chris, mas antes que ela pudesse revelar, ele a cortou. Ela estava muito arrependida pelo que havia feito porque, no final, ela teve que perder o emprego que sustentava sua família. Embora Marisa ame Chris sinceramente, ela percebe que o passado deles é muito diferente. Então ela parou a conversa e o deixou. Para encurtar a história, Marisa foi aceita para trabalhar em outro hotel. Ela começou sua nova vida novamente depois de se separar de Chris, mas ela sente que algo está faltando em sua vida. Isso a faz parecer menos alegre do que quando trabalhava em seu antigo hotel. Um dia, Chris acidentalmente realizou um evento no hotel onde Marisa trabalhava. Lá, TY foi visto observando da primeira fila. Quando ele viu a presença de TY, ele imediatamente se aproximou dele. Naquela época, ele perguntou a TY sobre Marisa. TY convidou Chris para conhecer Marisa em um refeitório enquanto descansava. Ele estava impaciente para encontrar-la novamente com ela. Quando eles se conheceram, Chris confessou seus sentimentos a ela na frente de todos os repórteres. E esse momento estava sendo transmitido ao vivo na televisão. Mesmo que Chris soubesse que Marisa era apenas um serviço de limpeza, ele não se importou. Ele seguiu seu coração desta vez que ele a ama e está disposto a aceitar todas as falhas dela. Por fim, o incidente se tornou uma tendência em todos os lugares. Marisa estava muito feliz porque agora ela poderia estar com Chris. O relacionamento deles se tornou um tópico de discussão na comunidade. Quem teria pensado que uma pessoa comum como ela poderia acabar com uma pessoa de alta classe? O filme termina. A moral que pode ser aprendida com este filme é que o amor nem sempre olha apenas para o físico e material, porque quando nos apaixonamos, não usamos nossa lógica, mas nosso coração.